Tem aí agora, a gente vai falar do Palmeiras, vamos falar do Corinthians, vamos falar do São Paulo. A gente vai falar. Hoje o Bahia ganhou na Copa do Nordeste contra o Maranhão, 1-0. A gente vai também mostrar as coisas todas. Vamos colocar o primeiro Palmeiras aí. Você em casa escalaria o Endrick terça-feira como titular contra a Espanha? Vai respondendo, hashtag mesa redonda, o mestre tá na ponta da linha e depois a bancada fala. Pois não, mestre? Eu inclusive acrescento, e vocês podem na hora que falar se ele tem que ser ou não titular, eu penso até que o Abel poderia ter mais uma Libertadores contra o Boca não tivesse insistido com o Endrick no banco. Não quero voltar lá no passado. Você pegar no pé do mas Abel. e o senhor falar que, você, e o senhor falar que o Abel é o melhor técnico que existe. Técnico do continente, você vem falar isso aí. Às vezes dá errado. Eu também acho com um garrafa que ele podia ter colocado antes do Endrick. E o senhor pode ser o primeiro a responder, não há nada pessoal contra o senhor pode ser o primeiro. Olha, nós temos Milton Neves, nem a favor. Nós temos aqui Milton Neves, o senhor vai ser o primeiro a responder. Porque ele tem sangue azul. É isso. Tem mesmo. Como é que chama teu avô? João Silvestre. Não, J. Silvestre. Ah, garoto. Uma lenda da televisão brasileira. Fazia dupla com um cara que deu um pouquinho certo. Silvio Santos. Aliás, os dois maiores brasileiros da história são Silvio Santos e Pelé. Obrigado. E veja só. Eu tô tentando não queimar o filme do meu avô há 20 anos na televisão. E veja só. queimando no meu pai. E veja, olha lá o J. Silvestre lá, Milton, olha lá. Eu pedi. Como vencer na televisão. Ei, Silvio. Como disse o Milton, é sangue azul mesmo do Silvestre. Silvio, obrigado, viu, direção? Obrigado. Eu lembro, elegante. porque na minha casa em Minas não tinha televisão, mas eu ia na casa dos amigos, entendeu? Eu lembro dele. O meu avô ajudou a fundar a televisão. Essa é a história da televisão passa pelo J. Silvestre, né, Milton? Ele é o Miller, viu? O pessoal minimiza. Se J. Silvestre, teu avô, foi um gênio, um fenômeno, igual o Miller, um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Aí eu tô com o Milton. Criativo. Ô Silver, então, e aí? Vamos Obrigado, de Milton, Endrick. pelas palavras. Obrigado, querido. Obrigado. Vamos de Endrick na próxima terça-feira contra a Espanha. Eu tiraria o Rafinha e insisto. Não, o Rafinha é bom, pô. Mas você vai. Mas eu tiraria o Rafinha. Você vai tirar também. quem? Então você não vai deixar o Endrick jogar, Milton? Vamos ver. Não, o Endrick eu tem que colocaria jogar. o Endrick, eu já teria colocado o Endrick nesse jogo. É precoce, não tem problema. O menino tem estrela, o menino ele faz tá gol, embalado, ele fez um gol no Wembley. Do braço, ajudou o Palmeiras a ser campeão brasileiro. Eu achava que o Brasil ia tomar uns 5. Tá, o Brasil até que jogou bem. Você coloca ele e tira quem? Eu tiraria o Rafinha. Eu tiraria o Rafinha. Eu jogaria com esse ataque, esses 3 homens de frente que vão jogar no Santiago Bernabéu por muito tempo, inclusive. Exatamente. O jogo vai ser no Santiago Bernabéu, gente. Vai estar lá o Constantino. Enfim, já pensou? Toda a cúpula do Real Madrid. Se tem um jogo pra ele começar jogando, né, Mauro? Ainda mais com o Rodrigo e o Vinícius Júnior e mais ele, né? Podia ser o Richarlison, podia ser o próprio Rafinha, mas é um jogo para o Endrick se sentir onde ele vai estar a partir de junho, em casa. E você tira quem? Tiraria o Rafinha. Agora, Mauro, peraí, só um minuto. Mauro, eu tô com a camisa do Real Madrid, agasalho do Real Madrid, e você que é chumbrega dessa camiseta velha aí, pô. Você que me deu de aniversário, pensei que você não se lembrava. Eu não dei nada. Milton, vamos então de Endrick, mas quem o senhor tira? Aqui não tem conversa não. Colocar não dá pra jogar com o Rodrigo, ele não vai tirar. Não, lógico, o Rodrigo é titular absoluto. Entra na nossa barca, vamos tirar o Rafinha, Milton. Então vai, vamos tirar o Rafinha. Tiramos? Que é com PH? É. Com PH. Então tira. Porque se fosse com F, ele ficava no time. Aí ficava. E a idade não pesa, não. É o momento do Endrick titular. Mas o Endrick é uma revelação espetacular. E a gente sente, o Mauro conhece pessoalmente, a cabeça dele é muito boa. Muito bom. Entendeu? Porque tem deslumbrados que depois apelam pros parças. Calma, Milton. É só uma desgraça parça para jogador de futebol. Tô fechado com o Milton, essa história de parça. Parça só serve para puxar o saco e o jogador pensa que ele já é importante. Sim. Ele passa a pensar que é Pelé melhorado. Porque esses caras não vão criticar ele nunca. O verdadeiro amigo é aquele que aponta o defeito do Não, porque não dá do tempo de falar tudo pro Milton Neves. Tantas vezes. É verdade. É brincadeira, mas é verdade, cara. Ô, Paulinho, e aí? Vamos de Endrick contra Só uma a Espanha? coisinha, viu? Pois não. Pessoal mandando muita mensagem pro Mirtão aqui, viu? Você vê, Milton? Que legal, hein? Epa! A minha rede social turminou graças ao Milton Neves também. legal. O filho do Julinho Botelho, o Carlos Botelho, tá vendo a gente Que legal, também. que legal. Obrigado, gente. O Servílio. Felírio também. Também. Filho, né? Aristeu Kodama, Weber Lima, vários colegas, um monte de anônimo aqui na minha rede social, todo mundo mandando abraço. Não, O tem Weber nome, Lima, sabe? trabalhei com ele Eu sei muitos que anos. sim, eu sei que sim. Paulinho, Eu te ouço desde os anos 70, porra. Paulinho, e aí? 1870. Vamos de... O jantar hoje promete. Vamos então
então de Hendrick ou não? Você, com calma, baixa a golinha dele, deixa com a bundinha no banco? Eu tô com o Dorival, tem que ter calma, tem que colocar o garoto aos poucos. Mas nesse jogo, principalmente, eu colocaria. Nesse jogo eu colocaria, porque é um jogo importante, na Espanha. Você já precisa testar o jogador para ver se ele vai pipocar ou não, coisa que ele não vai, né? Então eu colocaria. Agora, eu jogaria com Rafinha, Vini e Hendrick no meio. E você tira o Rodrigo? Tiro. Como você está comentando bem, hein? Tiro. Você parece que virou um 9 de novo para comentar. Agora o Miller é Pelé. Não adianta. Eu conheço futebol, mal. Você tem inveja do meu saber. Tem inveja mesmo. O nosso Pelé. Miller, e aí? O Miller foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. É verdade. O que o Milton tá falando é verdade. Se eu achasse diferente, falaria aqui. Não é porque o Milton tá aqui, não. Porque eu, atrás do gol, cansei de ver o Miller em duas fases, como bem lembrou o O Mauro. tanto de gol que ele deu para os atacantes do São Paulo. Não era um toque, era meio toque na bola, né, Garrafa? Era Aquela impressionante. giradinha do Homem, Miller. impressionante. Miller, e aí? Como é que o Dorival deve montar o time? Com o Hendrick, repete a mesma formação? Eu concordo com o jogador que disse, Santiago Bernabéu, né? Um estádio moderníssimo hoje. Colocaria o Hendrick para jogar com certeza. É claro que... Tá no embalo, né, Miller? Tá no embalo. Ele tá... O Dorival respondeu essa pergunta bem respondida, né? Ele disse o quê? Olha, tem que ter calma, tá? Aquele processo todo que passa um jogador quando tá chegando... Mas se ele não escala, trava o jogador, pô. Ele tá no embalo. Mas, olha, assim, eu não me empolgo com uma vitória da seleção ontem, porque... Claro. Amistoso, Copa América, isso não quer dizer nada. Entendeu? Não, mas contra o jogador em Wembley, o estádio mais Inglaterra em importante Wembley. do O mundo. jogador brasileiro, ele tem que aprender a jogar uma Copa do Mundo. Sim. Eu não me iludo com vitórias em amistoso e nem Copa América. Então, a gente Mas tem- quebrou o galho, o Brasil tava uma porcaria. Hoje, a seleção, o seu treinador está aqui e os jogadores estão ali abaixo. Diferente. Isso é uma coisa que Michel. assusta, né? Às vezes a gente olha assim a escalação da seleção brasileira, nada contra, são bons jogadores, jogam na Europa, mas não tem mais craque a roda. Mas se tiver parça... Ontem lá estava o staff dele quem é? O pai, a mãe, a namorada e os empresários. E olha aqui, ó, ele não marca, Hendrick brilha em Wembley. Você teme que o... E vocês podem ficar à vontade também aí, gente. Vocês temem que o Hendrick possa ir no mesmo caminho? Nada, olha, moleque de cabeça boa. Eu não vou nessa linha do Milton, mas só para dizer sobre o Hendrick, que eu conheço o Você pai não dele há gostou algum da minha tempo. tese? Nunca gosto, até quando eu concordo. Mas assim, o Hendrick eu conheço o pai há um bom tempo, fui funcionário do Palmeiras, um cara maravilhoso, e o Hendrick eu conheço desde os 15 anos de conversar, mas já era fanático por ele desde que ele tinha 14 e parecia ter 14 de futebol, não de vida. Assim, só uma lesão pode atrapalhar. Ele é um dos ele é o maior jogador já revelado na história do Palmeiras. Não significa dizer que vai ser o maior jogador da história do Palmeiras, mas o Palmeiras não teve na base, até que o Palmeiras historicamente não revela. Isso você vai até pegando as estátuas, Junqueira, Valdemar, Filme e Oberdan, eles vieram da várzea para o Palmeiras, então eles vieram com 20 anos de idade. O Palmeiras nunca revelou um talento como esse e poucas vezes eu vi na vida um cara tão pronto. Se você conversar com o Hendrick sobre o fora do jogo, ou a análise que ele faz, por exemplo, do Mbappé, Equilibrado. com 15 anos, ele enxerga umas coisas, ele joga e tem um corpanzil, cabeça, ele tá pronto. É um dos maiores talentos que eu vi na vida com a idade que ele tem. Se Ele vai, ser, não ele vai ser, mais longe que o Vini Júnior, por exemplo? é diferente, né? Mas ele pode ter potencial para isso, cara. Até para eu não exagerar, e vou pegar outro exagerado, que é o fenômeno Ronaldo, que começou cedinho, Miller e o Paulo Sérgio acompanharam na campanha do Tetra, estava até inibido na Copa de 94. O Ronaldo queria, para mim, por um exagero, o Hendrick na Copa de 22, que eu acho que era muito cedo. Mas assim, ele tem bola, técnica, tática, cabeça, caráter para ir de um nível fenomenal. Total frieza. Ô, Mauro, ele é muito eu conheço bem também a estrutura familiar do Hendrick, o seu Douglas, o pai, a mãe menos, mas conheço. Ele é programado para vencer esse menino. Ele nasceu para isso. Ele não tem o mesmo talento do Neymar, por exemplo. Não, na o minha Neymar é um opinião. talento absurdo. Apesar de ter muito talento, né? Neymar não tem o absurdo. mesmo Mas talento tem do Neymar. parça. Mas ele tem uma estrutura familiar, não só familiar, uma estrutura toda para o futebol de hoje. Por isso eu acho que o Hendrick vai chegar além do que chegou o Neymar, que é um ex-jogador. Tomara. Ele chega, Paulo e Miller, ele chega mais longe que... Eu vou começar por baixo, vocês podem colocar o Neymar nessa história aí, já que eles falaram. Ele chega mais longe que Vini Júnior por esse início daquilo que vocês estão observando. Ainda é cedo, mas pode chegar Claro que sim. é cedo, né? Porque esse Vini Júnior,
calando o Mauro Betti, dizendo que ele não jogava o Vinícius nada. sempre foi apaixonado por Entendeu? ele. O rapaz está de parabéns, né, Zé Roberto? Bom, na realidade, o Endrick é um jogador que precisava nessa seleção. Até porque, se nós observarmos Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior, você deixa um matador. E quando estava 0-0, eu pensava assim, caramba, nós tínhamos aí Ronaldo, Miller, Careca, nós tínhamos jogadores, Romário, Bebeto, jogadores que definiam. E essas chances que o Brasil teve nesse jogo foram chances que você precisa matar. E se você não mata, você acaba perdendo. Então, quando entra o Endrick, eu já crio uma esperança e falo, esse garoto é matador. Ele vai estar lá acompanhando, ele vai estar na área, vai estar finalizando. Então, é esse jogador que o Brasil hoje precisa. Agora, até onde ele vai, eu não sei. Se não subir para a cabeça, porque as coisas acontecem muito rápido. Você já vê que a golinha já estava para cima, Como é que diferente de que todos. Ele tá jogando com a gola golinha para cima. Você não tá pegando no pé do Endrick, não? Qual o problema da golinha pra cima? Você já tá, não falei nada disso. Você já começou, né? Mas Você já golinha pra cima. Foi ele que falou, né, Milton? Eu tô falando que eu não sei até onde Milton, vai. ele falou ou não falou, Milton? Falou! O senhor falou, então o senhor tem que dizer. Eu não sei até onde Eu vai. também acho que não. Eu não sei até onde vai. É um bom jogador? É um bom jogador. Conheço a família só aqui num troféu Mesa Redonda, não conheço fora, como o Mauro conhece, o Silver conhece, não conheço, o dia a dia do jogador. Então, algumas coisinhas, Dorival experiente, precisa pegar no pezinho, para com isso, para com aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, algumas coisinhas tem que ficar atento, para não acontecer o que nós vimos acontecer com o Neymar. Nós vamos ouvir o Dorival e o próprio Endrick, mas eu quero a palavra do Miller, não é? A palavra do Miller, daquilo que ele está vendo no Endrick, tá? Daquilo que ele está vendo no Endrick, se ele pode chegar realmente mais longe que Vini Júnior, que hoje, você tira o Neymar de lado, que está com uma situação indefinida na seleção, o Vini Júnior é a referência. Jogador novo ainda, mas é a referência. E o Endrick, aos 17 anos, está indo para o Real Madrid, está de contrato assinado. Ele pode ir mais longe? Pode ser a referência realmente da seleção brasileira? Ou você quer um pouquinho mais de calma, ô Miller? É claro que temos que respeitar os processos naturais que um jogador passa quando ele vai para a Europa, quando ele chega na seleção. Como diz o Milton e o Mauro, o Ronaldinho, o fenômeno, ele chegou em 94, ele era o molecote da turma, quer dizer, então a fase dele nos processos naturais da bola chegaria em 98, na Copa do Mundo da França, e depois, consequentemente, em 2002. Então, o Endrick é um processo natural. Ele vai crescer naturalmente, como bola, como experiência, como visão de jogo, né? Agora, o jogo de ontem, você tem que saber dividir as coisas, né? Uma coisa é o gol que ele fez, outra coisa é a sua atuação. São coisas distintas, né? O Vini Júnior, que já está alguns degraus acima dele, e jogou mais. Teve mais participação, né? Ele entra no segundo tempo, faz o gol, mas a atuação foi discreta, foi simples. Agora, é claro que no dia a dia, na sequência de jogos, aquela coisa toda, a tendência é o quê? É crescer à medida que ele vai jogando. É normal. É um processo que todos já passaram quando eram jovens que nem ele na seleção. Sim. E chegaram lá. Então, ele tá. Se ele trilhar o mesmo caminho, sem dúvida nenhuma, tem tudo para dar certo na seleção. Só tem que alguém estar perto, né, jogador? O treinador Dorival hoje é uma peça fundamental. Eu sei, a família, os amigos. Não, o treinador é fundamental na estruturação desse garoto. O Silvestre quer falar, o mestre também quer falar, e eu já vou deixar a pergunta para vocês. Ele tem que ser titular na próxima terça-feira? Não respondam. Vamos ouvir então o técnico da seleção brasileira falando, né, sobre esse primeiro gol do Endrick, essa entrada dele e o nome dele estampado nos jornais da Espanha e do mundo. E também o próprio Endrick. Vamos começar com o técnico Dorival Júnior e na sequência a bancada aqui falando se o Endrick tem que começar como titular, é o ataque do Real Madrid na próxima terça-feira contra a Espanha. Pois não, Dorival? O tempo vai mostrar, talvez nos mostre quem poderá vir a ser esse garoto. Eu acredito que se ele não mudar essa postura que ele vem tendo, que ele vem apresentando até então, ele com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Logicamente que nós temos que ter tranquilidade com um garoto ainda jovem, está praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a sua
própria formação. Tem sido um jogador de destaque e o foi ao longo da fase final do Campeonato Brasileiro último. É um garoto que realmente mostra qualidades assim diferenciadas para um jovem, para um atacante que apresenta assim já algumas características muito interessantes e bem diferentes da grande maioria dos jovens dentro do nosso país. Eu torço para que ele não mude essa forma dele ser. É um menino que podem esperar que fatalmente será aí uma das grandes sensações. Vamos aguardar e darmos tempo para que ele possa se completar como profissional, buscar uma formação que lhe dê sustentação para o longo de sua carreira. O Dorival foi na mesma linha da bancada. O mestre está querendo falar. Eu já deixei a pergunta para a mesa se o Dorival deve ou não escalá-lo contra a seleção da Espanha. Eu escalaria, é o ataque do Real Madrid, é o Rodrigo, né? O Rodrigo, Vini Júnior e o Endrick. Né? Não, mas vocês que vão falar. Ele é o comandante. Você pode. Ele é o chefe, mas eu vou jogar pra vocês. Vai, chupa essa manga. Bom, deixa eu ouvir o Endrick, né? Como é que foi? Porque a repercussão é muito grande em cima do nome dele. Há um staff do lado dele, parece que está tudo muito orquestrado. O que o Endrick falou? O Endrick falou com quase 24 horas depois do primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira em Wembley. Muito feliz, né? Importante demais, num estádio emblemático. Fico contente, minha família também estava lá, meu pai, minha mãe, minha namorada, meus empresários, então fico muito contente com tudo que Deus faz na minha vida. Eu estava mentalizando se fosse entrar no jogo, né? Os espaços que teriam para mim poder jogar, e foi isso que eu fiz desde o começo. Mentalizei aquilo tudo positivo também e fiquei no banco, né, conversando com Deus ali, agradecendo por aquele momento. E cara, pra mim é muito importante ter marcado esse gol, e como eu falei ali agora, é em busca da segunda vitória no Bernabéu. Em relação ao Palmeiras, coloca aí. Esse gramado não dá. Palavras do meia santista Giuliano ao sair lesionado do campo do Palmeiras no clássico disputado em 28 de janeiro. Quando o Abel Ferreira chegou, nos 2 ou 3 anos seguintes, vocês nunca me viram a queixar. A relva estava, ou o gramado, top. Não colava na chuteira, regada, havia concertos, tudo. Logo após a partida, o Palmeiras emitiu uma nota oficial informando que só voltaria a jogar em casa quando a Real Arenas, empresa responsável pela gestão do estádio, realizasse a manutenção do gramado. Há uma forma de resolver isto, tem que ser sintético, tem que ser um gramado sintético e novo. E por aquilo que me disseram, demora 30 dias. Demorou mais do que isso. A massa colada nas chuteiras era o principal problema. Ela atende pelo nome de composto termoplástico. Quem joga futebol em quadras ou campos de grama sintética conhece bem. São aqueles pedacinhos pretos de borracha. Tinham dito que esta relva durava 10 anos. Esqueçam isso, no Brasil não dura. Não dura por várias razões. Não dura pelo calor, pelo tempo, a poluição, quantidade de jogos que fazem. Não é só o Palmeiras que joga aqui. No dia 2 de fevereiro, depois de uma vistoria técnica, a Federação Paulista de Futebol interditou a Casa Palmeirense. O prazo inicial dado pela gestora do estádio era 12 de março. No gramado sintético, o composto termoplástico seria substituído por cortiça, mesmo material usado na fabricação de rolhas. Parte do carregamento da cortiça importada de Portugal precisou passar por análise do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ficou retida no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A reforma atrasou, mas foi concluída no dia 15 deste mês. E no dia 18, o time sub-20 do Palmeiras testou o novo gramado, que recebeu a aplicação de 22 toneladas do material. No dia seguinte ao teste, a Federação Paulista de Futebol enfim liberou o novo gramado e confirmou a realização do jogo único da semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino no estádio do Palmeiras no próximo dia 28. Durante o período fora de casa, o Verdão disputou 5 jogos na grama natural da Arena Barueri. Empatou 1 e venceu 4. Na vitória contra a Ponte Preta em Barueri, o Palmeiras alcançou a marca de 19 partidas de invencibilidade e igualou a
sequência de 2022, também sob o comando de Abel Ferreira. A volta para casa, tão esperada por torcida, comissão técnica e jogadores, pode ser coroada com recorde e vaga na final do Paulistão. Voltar a jogar no Allianz Parque é muito diferente, sempre falei isso, a atmosfera é diferente, o clima é diferente, a gente sente diferente, a logística é diferente, né? Então isso tudo contribui para que a gente possa ir para o jogo mais concentrado e já adaptado para fazer uma grande partida. Com 31 pontos na classificação geral, o Palestra não pode mais ser alcançado pelos outros semifinalistas. Caso avance à final, o jogo decisivo será disputado no novo gramado palmeirense. Vamos lá então, Márcio Gontijo arrebentando na matéria aí. Edmilson, qual é a vantagem do Palmeiras jogar no Allianz Parque e também jogar na grama sintética? Porque eu vou dizer uma coisa, se o Palmeiras ganha tudo, certo? O Atlético Paranaense deveria ganhar tudo, né? Então o que é? É o time, é a grama sintética, é o treinador... O Botafogo no segundo turno também jogou na grama sintética, então, não ganhou de ninguém. Qual a vantagem do Palmeiras e o que você enxerga do time do Palmeiras, aquilo que você vê, você que é um jogador internacional e que, pô, não tem o que falar em relação à sua experiência, pô. Bom, Neto, eu acho que a grande contratação do Palmeiras nos últimos anos aí foi o treinador, né? Eu acho que o cara revolucionou a parte mental, principalmente do atleta, conscientização de se cuidar mais, né? Eu acho que o Pintado sabe muito bem, e você sabe, não é fácil lidar com vestiário, né? Vaidade, às vezes o cara fica no banco, às vezes entra 5 minutos e fica bravo. Eu acho que o Abel ele conseguiu mudar a cara do Palmeiras, mudar a cara de alguns jogadores que talvez não eram tão... não chamava tanta atenção, eram jogadores medianos, que hoje realmente há 5 anos aí estão fazendo, desde 2019, fazendo um trabalho excepcional. Acho que o Palmeiras jogando na Arena Barueri ou no Allianz Parque, hoje é um dos melhores times hoje a nível de grupo, né? Uma troca entra o outro, tá bem. Mesmo que a condição técnica seja um pouco, mas a tática, eu acho que você que é jogador da Europa, acho que a tática deles é uma coisa que vocês aprenderam muito bem quando vocês foram para lá. Eu acho que isso é um dos erros da mentalidade do jogador brasileiro, né, o Pintado. Eles tipo assim, eles vivem a vida de atleta profissional de futebol como se fosse uma brincadeira, né? Vou lá jogar, se der certo, deu. Né? E essa mentalidade do Abel mudou o comportamento de vários atletas que às vezes eram limitados tecnicamente. Verdade. Limitados taticamente. E ganharam muito com isso. E ganharam muito. Eu acho que o Palmeiras é forte candidato a ganhar títulos esse ano, não só o Paulista, mas também Libertadores e Brasileiro, porque tem um grande comandante e tem também a autonomia de tomar decisões. Você vê que o Palmeiras, nos últimos 5 anos, errou pouco contratações. Muito, pô. Né? Então, por quê? Porque tem um modelo de jogo. Então, quando vai no mercado, sabe o que tem que comprar. Né? Então, não dá tiro. Não fica dando tiro, né? Então, exemplo, o Pintado fez um trabalho lá excepcional na Portuguesa e se continuar fazendo trabalho, ele tem um modelo de jogo dele. Então, quando ele vai no mercado, e se ele tem 100, 200 ou 1 milhão, ele vai saber o que vai comprar. Ele não pode comprar... Dentro do modelo de jogo, não pode sair comprando tudo. Então, acho que o grande referencial aí desse Palmeiras vitorioso, claro que é a gestão, né? A gestão, a governança do Palmeiras, excepcional, mas acho que dentro de campo é Abel Ferreira. Ô Pintado, o que você que fez o Campeonato Paulista e que empatou com o Santos, né? Nas quartas de final, foi para os pênaltis, poderia ter vencido, mas não venceu, mas tirou a Portuguesa, fez a Portuguesa continuar na primeira divisão. O que você viu, o que você vê do campo do Palmeiras, da grama sintética, do treinador, do time do Palmeiras, dessa estrutura que o Palmeiras tem e da governança, como disse o Edmilson muito bem, porque esse pessoal que jogou lá fora, eles tiveram que entender um país. Você tem que entender a Espanha. Não é a Espanha ter que se adaptar ao Edmilson, a todos os outros. Bom, na França, ainda mais o francês, eles têm que entender, né? A cultura, né, a cultura dos caras. A cultura da empresa, do clube. De tudo. Se você não souber isso, você está falando a não ganhar. Porque muitos craques foram jogar lá fora e não deram certo. E não vão dar. Essa é a grande realidade. O que você vê do Palmeiras e principalmente, Paulo Nobre, 2 gestões, é uma coisa incrível.
Gagliotti, um dos maiores vencedores, e que ainda o torcedor ainda não enxerga muito, e a imprensa não enxerga o Gagliotti como um baita presidente. E a Leila, que pegou quase que uma instituição, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, numa situação muito legal. E ela, como uma empresária incrível que é, não gosto dela, não tem nenhum tipo de... não tem nada. Não sento na mesa, não converso, mas eu tenho certeza que ela é uma das maiores mulheres desse país, nessa visão empresarial. O que você vê tudo isso do Palmeiras e aonde esse time chega? E também o campo, né?